Ao considerarmos uma paisagem planejada ou construída pelo homem, podemos afirmar com certeza que ela é produto de três variáveis, que de forma consciente ou até inconsciente estruturam os espaços desde os tempos antigos: cultura, aspectos psicológicos, aspectos sensoriais e a função de cada elemento escolhido. A começar pelo Antigo Egito, onde jardins eram simétricos e geométricos, símbolos de fertilidade, passando pelos jardins suspensos da Babilônia, com terraços arborizados construídos em andares. Pelo período clássico até o século atual, notamos uma constante transformação de uma época para outra na forma de interpretar o espaço. As regras compositivas escolhidas para cada projeto estão fundamentadas na cultura que o mesmo representa. Automaticamente, a escolha da vegetação até materiais de acabamento estarão baseadas em um contexto cultural específico, ligadas ao psicológico do próprio autor do projeto ou às sensações previstas para os futuros frequentadores do local. O paisagista não pode pré-definir exatamente o que cada indivíduo sentirá ao se encontrar com o espaço em questão, mas ele pode despertar sensações propositalmente. Neste caso, já estamos falando a respeito da função que cada objeto terá dentro da composição. Ao analisarmos a vegetação, abordando os aspectos culturais, psicológicos, sensoriais e funcionais, percebemos que ela é um dos principais estruturadores da paisagem. Por existir uma grande diversificação de espécies, é possível que sejam alcançados diversos resultados. A disposição da mesma pode ser feita de forma retilínea ou sinuosa, formal ou informal, dividida em escalas de pequeno ou grande porte e inúmeras outras que serão apresentadas no decorrer do trabalho. Procuramos analisar estes quatro aspectos, cultural, psicológico, sensorial e funcional da vegetação em nossa própria cidade, Curitiba, devido aos 8.753.958,41 metros quadrados de área verde, que se dividem em parques, bosques, praças e até mesmo ruas. Segundo o livro Parques e Bosques Urbanos de Curitiba, História e Cultura, em 2012 existiam 50 metros quadrados por habitante de área verde, que representa uma qualidade de vida diferenciada de outras capitais brasileiras. Dentre as várias opções que a cidade oferece, escolhemos 4 para detalharmos. Assim, pegamos a linha Turismo de Curitiba, que conta com 25 pontos turísticos e percorre aproximadamente 44 quilômetros em 2 horas e meia de passeio. Próxima parada, Jardim Botânico. Inaugurado em 5 de outubro de 1991, com 278 mil metros quadrados, o Jardim Botânico Municipal Franziska Garfunkel Richtbaiter recebeu o nome oficial numa justa homenagem à urbanista, uma das pioneiras no trabalho de planejamento urbano de Curitiba. Uma de suas principais atrações é o Museu Botânico Municipal. Este cartão postal da cidade é também um importante centro de pesquisas da flora do Paraná, contribuindo para a preservação e conservação ambiental e como uma alternativa de lazer para a população. Outro aspecto importante cultural e ecologicamente do Jardim Botânico é a preservação das araucárias, que, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, estão em perigo crítico de extinção. Essa árvore que tornou-se símbolo do estado do Paraná e deu o nome a Curitiba. A grande área revestida de grama que circunda os famosos jardins franceses tem como função setorizar o foco do Jardim Botânico e colorir o caminho que leva a fontes, estátuas e, claro, convergem para a imponente estufa de ferro e vidro. Inspirada no Palácio de Cristal de Londres, com 420 metros quadrados, abriga em seu interior exemplares vegetais característicos das regiões tropicais do planeta, que têm papel fundamental na preservação da flora nacional. Circundando a estufa, um espaço de 1.740 metros quadrados é destinado a exposições periódicas de orquídeas, bromélias, arranjos orientais e bonsais. Outro setor importante ecologicamente são os bosques, onde a Mata Atlântica mantém-se preservada com todas as espécies típicas da flora ombrófila mista, como araucárias, cedros e aroeiras. As alamedas que permeiam todo o ponto turístico são enfeitadas, sombreadas e direcionadas por cerejeiras, araucárias e demais exemplares da flora, e levam a diversas outras atrações do Jardim Botânico, como o bicicletário, o velódromo e o Museu Botânico.
O Jardim das Sensações, inaugurado em 2008, traz para o visitante um percurso que se faz de olhos vendados, desafiando a sentir as diferentes plantas apenas pelo aroma e pelo tato. As plantas são identificadas com os nomes científicos e populares, além da inscrição em braille. Com certeza, essa experiência aproxima o cidadão da natureza e o faz perceber os pequenos e delicados detalhes das plantas tocadas. Os sentimentos que surgem ao entrar em contato com a rica natureza exposta no Jardim Botânico são os mais diversos, tanto para os moradores da cidade, quanto para o grande número de turistas que o visitam. O bem-estar e a tranquilidade proporcionados pela flora regional nos faz esquecer que estamos num meio urbano caótico, e nos faz perceber a importância da preservação de áreas verdes em capitais como Curitiba. Próxima parada, Bosque do Papa. Inaugurado em dezembro de 1980, com 48 mil metros quadrados, o bosque recebeu esse nome para eternizar a passagem do Papa por Curitiba e também como homenagem à numerosa colônia polonesa da cidade. Ele ajuda na preservação da bacia do Rio Belém e contou com o projeto do paisagista Burle Marx, que pessoalmente fiscalizou os trabalhos de limpeza da área e a preservação da mata nativa, complementada pelo plantio de mudas de pinheiros, árvores típicas do clima subtropical e temperado, embelezando esta área e ajudando na sua preservação, atualmente contendo mais de 300 espécies no parque. Aqui estão casas construídas com troncos encaixados de pinheiro e, como parte de uma história, nos remetem à cultura dos imigrantes poloneses. Na primeira casa, visitada pelo Papa, foi instalada a capela em homenagem à padroeira da Polônia. Essas trilhas densas de mata nativa nos remetem a uma sensação harmoniosa do homem com a natureza e transmitem o ar puro e úmido de uma floresta. Nas floreiras do setor principal pode-se ver espécies da flora, como tagetes e sálvias vermelhas, resultando numa mistura de cores que agrada o olho humano e alegra o verde do bosque. Culturalmente, as árvores regionais se misturam e se combinam com as tradições polonesas, e resultam na miscigenação cultural pretendida. Próxima parada, Passeio Público. Localizado na região central de Curitiba, tem hoje mais de 69 mil metros quadrados e se destaca como o mais antigo dos parques municipais da cidade. Inaugurado em 1886, nasceu de uma drenagem de um terreno pantanoso e tornou-se o mais tradicional ponto de encontro dos curitibanos. Os portões possuem um valor histórico da época, e o lugar funcionou até o ano de 1982 como o primeiro zoológico da cidade. Até hoje, o parque abriga pequenos animais, aves, um aquário, um serpentário e a sede do departamento de zoológico. O passeio também conta com 3 lagos, ilhas e um palco flutuante. Tomou-se todo cuidado também para se preservar as árvores inclinadas da calçada, o que só foi possível fazendo um cuidadoso escoramento. Estima-se que existem exemplares que ultrapassam os 90 anos de idade, ainda remanescentes da época da sua inauguração dentro e fora do parque. A composição florística é caracterizada por uma grande diversidade de espécies, sendo 68% nativa e 32% exóticas, que se distribuem num espaçamento irregular por toda a área e ao longo dos caminhos, lagos e recantos de lazer. Por possuir uma composição florística derivada de plantio programado, sua estrutura física atual assemelha-se à de praças e jardins. Entretanto, seu aspecto visual apresenta uma fisionomia semelhante à de uma reserva nativa, por causa da sua vegetação adensada e sua distribuição irregular de árvores dispostas nos diferentes estratos. A característica mais marcante cultural e ecologicamente da vegetação do passeio público é a presença de numerosos e antigos exemplares de grande porte de plátanos, que constituem um referencial à história do parque e de Curitiba. Árvore que culturalmente veio da região europeia e que foi implantada no Brasil no século XIX, sendo considerada uma das melhores árvores no combate à poluição do ar nas grandes cidades. A função do adensamento da mata no parque é de suma importância para os cidadãos, mas também é indispensável no desenvolvimento das espécies da fauna que lá habitam em cativeiro. O parque se mantém úmido e fresco, ajudando na adaptação e no bem-estar dos animais, e também tornando o centro curitibano mais verde e ecológico. A sensação de passar pelo passeio público nos remete ao ecletismo romântico,
que cria parques com inspirações inglesas e faz do espaço um cenário com lagos românticos, grandes arvoredos e caminhos orgânicos. Próxima parada, Parque Tanguá. Tanguá significa Bacia das Conchas, em Tupi-Guarani. Esse parque foi construído em uma antiga região de pedreiras desativadas e apresenta uma topografia irregular, característica da região norte da cidade. Inaugurado em 23 de novembro de 1996, com 235 mil metros quadrados, o parque oferece uma área de lazer com lagos, ancoradouro, lanchonete, pista de Cooper, ciclovias, um túnel aberto na rocha unindo dois dos seus lagos, cascata, um mirante de 65 metros de altura. O lago e as cascatas são artificiais e pode-se acessá-los tanto de barco quanto a pé. O parque representa mais uma etapa do projeto de preservação do curso do rio Barigui, juntamente com os parques Tingui e Barigui. E são as araucárias que fazem esse papel de preservação. E como comentado anteriormente, essa árvore nativa está em risco crítico de extinção. Por isso, o parque se torna mais um grande e importante preservador da floresta regional. Na iluminação, foram usados antigos postes da cidade, feitos de ferro fundido, mais adequados para um jardim em estilo francês. Suas formas geométricas trabalhadas em canteiros, perfeitamente podados em topiaria, não interferem na paisagem. O parque está sempre colorido, pois suas flores são substituídas periodicamente. Esse colorido jardim francês é o que direciona os visitantes ao Belvedere, permitindo o grande espelho d'água. A estrutura principal, denominada Belvedere, termo de origem italiana, se refere a uma estrutura construída para usufruir de uma vista. Esse composto por 3 andares e torres para observação. A sensação de estar nesse parque nos faz perceber a riqueza da natureza e de sua composição com seus diferentes materiais. A densa mata nativa, juntamente com a pedreira, transmite uma sensação de grandeza, porém conforta os olhos e nos traz um bem-estar e uma tranquilidade. Ao admirar o parque, se percebe a rica influência cultural que a cidade como um todo foi se apropriando e criando um estilo único característico de uma capital mais verde brasileira.